Fala gás, beleza? Esse vídeo aqui não tem muita edição não, mas o que importa é o conteúdo, e ele foi feito para te fazer pensar. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para mais verdades como essa. E bora nessa, que o papo hoje tá supipa, então cuida. Ele saiu da reunião sem dizer uma palavra. A sala inteira ficou em silêncio. Os olhares se cruzaram. O gerente pigarreou, desconfortável. Ninguém entendeu o que tinha acontecido, mas ele sabia. Ele sentiu aquilo vibrar no bolso. Uma notificação. Só isso. Uma notificação que fez ele largar tudo. Parece exagero? Espera só. O nome dele não importa. Ele pode ser qualquer um. Pode ser você. Tinha uma vida normal. Um emprego ok. Uma rotina previsível. Mas algo começou a ruir por dentro. Bem devagar. No começo era só falta de foco. Depois a cabeça acelerada. Uma ansiedade estranha. A sensação de que nada rendia. Nem 5 minutos de concentração. E para aliviar isso, mais distração. Vídeos curtos, scroll infinito, tocar na tela sem motivo. E a cada nova notificação, mais um impulso, mais um clique, mais uma dose. Ele achava que estava cansado, achava que estava estressado, mas não era nada disso. Era abstinência. O cérebro dele não estava mais operando por vontade, estava funcionando por recompensa. Uma recompensa falsa, uma prisão invisível. 8 horas da manhã. Ele acorda com o celular vibrando. Nem abriu os olhos ainda, mas já está rolando o feed. TikTok, Instagram, WhatsApp, e-mail, TikTok de novo. Em 5 minutos, ele passou por mais informação do que um camponês medieval em toda a vida. Ele não lembra de nada do que viu, mas o cérebro dele lembra de uma coisa: recompensa. A dopamina é isso, um neurotransmissor. Parece só uma palavrinha bonita de neurociência, mas é a moeda que move a sua motivação. O que você come, o que você deseja, o que você evita, o que você ama, tudo passa por ela. Só que hoje, ela não é mais sua. Ela foi sequestrada. Por quem? Pelas notificações, pelos vídeos curtos, pelo sistema de curtidas, views, retweets, streaks, caixinhas de presente. Tudo desenhado para uma coisa só: manter você clicando. Não importa no que. Só não pode parar. A cada nova distração, o cérebro libera uma microdose de prazer. E como toda droga, o efeito passa, e você quer mais, e de novo. Até que o prazer real começa a aparecer, sem graça. Ler um livro cansa. Uma conversa é lenta demais. Trabalhar parece insuportável. Então você volta pro feed. Porque lá tudo é rápido. Tudo é fácil. Tudo te dá uma ilusão de conquista, sem esforço nenhum. Mas o preço vem depois. Ele começou a se perguntar: por que eu me sinto tão inquieto? Por que eu não consigo focar em nada? Será que estou ficando doente? Passou a se autodiagnosticar. Acho que estou com ansiedade. Talvez seja TDAH ou depressão. Procurou vídeos, leu textos. Tudo dizia a mesma coisa. O problema está em você. Mas, e se o problema não for você? E se a sua mente só estiver reagindo como qualquer mente reagiria? Depois de anos sendo alimentada com dopamina instantânea? Porque é exatamente isso que acontece. Seu cérebro se adapta. Ele para de buscar prazer em coisas que exigem esforço. Porque o fácil está ali, no seu bolso, a um toque de distância. Recompensa sem frustração. Resultado sem disciplina. Então, quando você tenta trabalhar, o cérebro estranha. Quando tenta estudar, o cérebro rejeita. Quando tenta simplesmente ficar parado, vem a inquietação, vem o vazio, e você confunde isso com ansiedade. Mas o nome certo é outro: abstinência. Porque você está viciado, literalmente viciado. O sistema de dopamina que move o comportamento humano foi hackeado. Você não precisa mais se esforçar por algo bom. Você só precisa rolar a tela. E a cada rolagem, uma faísca, uma dose. Um alívio momentâneo que parece prazer, mas só está te afastando da vida real. E o pior, a culpa que vem depois. Por que eu não consigo terminar nada? Por que eu sempre deixo para depois? A culpa vira mais ansiedade. A ansiedade busca mais distração. E você entra no loop, um ciclo que parece ansiedade, mas que no fundo é só um cérebro gritando: me devolve o controle.
Ele decidiu mudar. Agora vai. Abriu um novo documento no computador. Ia escrever. Ia focar. Ia terminar o que vinha adiando há meses. Mas o cursor piscava, sozinho, na tela em branco. 1 minuto. 2. 3. A mente vagava. E quando ele percebeu, já estava no WhatsApp. Um clique automático. Nenhuma mensagem importante. Mas a notificação vermelha estava lá. Era o suficiente. Voltou para o documento. Tentou de novo. Sem celular agora. Jogou o aparelho no sofá e tentou escrever. Mas aí veio a coceira. Aquela inquietação na perna. A mente começava a gritar por qualquer outra coisa. Um vídeo, uma música, um jogo, qualquer coisa. E foi aí que ele percebeu. Não era só distração. Era dor. Era abstinência, de novo. O corpo inteiro implorando por uma dose de dopamina. E toda vez que ele cedia, vinha o alívio. Mas logo depois, vinha a culpa. Por que eu sou assim? Por que eu começo e nunca termino? Era como carregar uma mochila de pedra que ele mesmo colocava nas costas, todos os dias. Ele tentou usar apps de foco, tentou cronômetro Pomodoro, tentou desativar notificações, mas era como tentar apagar incêndio com um copo d'água, porque o fogo estava dentro e o sistema já tinha sido corrompido. O mais cruel é que ninguém percebe, porque por fora ele ainda estava lá, indo ao trabalho, pagando contas, respondendo mensagens, mas por dentro ele sentia que estava morrendo devagar, morrendo afogado num mar de pequenas distrações que ele mesmo alimentava. E tudo começou com uma promessa simples. Só vou dar uma olhadinha no celular. Aquele domingo estava especialmente silencioso, sem mensagens, sem planos. O celular deitado longe. Pela primeira vez em muito tempo, ele não cedeu. Só ficou ali, parado, em silêncio, incomodado. Começou a revirar gavetas antigas, pastas velhas, coisas esquecidas. E foi aí que encontrou um caderno, um diário, na verdade. Anotações de quando tinha 15, 16 anos. Letras tortas, rabiscos, desenhos sem sentido, pensamentos simples. Hoje eu fui andar de bicicleta com o Victor. Comi pão com ovo na casa da minha avó. Fiquei desenhando na sala até dormir. Ele sorriu. E depois, sentiu um peso. Porque ali, naquele papel amarelado, estava a última versão dele que sabia o que era prazer de verdade. O prazer que vem do presente, da presença, do mundo real, sem likes, sem feed, sem notificações, só experiências, simples, vivas, reais. E ele se deu conta. Não era ele que tinha mudado, era o ambiente, era o ritmo, era o mundo, acelerado até o limite. E o cérebro dele, tentando acompanhar, começou a entrar em colapso. E foi nesse momento que ele entendeu. Ele não estava doente. Ele estava condicionado, treinado para buscar recompensa rápida, descartável, sem esforço. E isso tinha destruído a capacidade de sentir prazer real. Mas se o cérebro aprendeu, talvez ele pudesse desaprender. Não seria fácil. Seria como apagar e reprogramar um sistema inteiro. Mas pela primeira vez, ele sentiu que talvez existisse uma saída. E ela começaria com um ato de rebeldia radical. 1 mês inteiro. Sem dopamina fácil, sem redes, sem feed, sem atalhos. Uma desintoxicação, um reset. Porque ou ele tomava o controle agora, ou o sistema levaria o resto da vida dele. O primeiro dia foi fácil. Desinstalou tudo. Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp. Guardou o celular numa gaveta, achou que estava no controle. No segundo dia, a mão foi sozinha até o bolso. O reflexo estava enraizado, mas o celular não estava lá. E aí veio o primeiro desconforto, um vazio, um tédio que parecia gritar. No terceiro dia, ele começou a ouvir o próprio pensamento. E não gostou do que ouviu. Pensamentos acelerados, negativos. Uma inquietação difícil de descrever. Como se o corpo inteiro estivesse exigindo uma droga invisível. E era isso mesmo. Abstinência. Nos primeiros 7 dias, ele roeu as unhas. Andou em círculos. Tentou se distrair com qualquer coisa. Leu, andou, dormiu mais do que devia. Mas o desejo de rolar uma tela não passava. No 8º dia, ele acordou mais calmo. O impulso ainda estava lá, mas mais fraco. Começou a escrever de novo. Sem pressão, sem prazo. Só para ver onde ia dar. No 10º, foi caminhar sem fone de ouvido. O som do vento parecia estranho.
como se tivesse esquecido como era o mundo sem distração. No 20º, começou a perceber coisas que antes ignorava. As cores das folhas, o silêncio entre as frases, o gosto real da comida. No 25º, dormiu melhor do que em anos. A mente menos cheia, o corpo mais leve. E no 30º dia, ele acordou e não quis pegar o celular. Não por força de vontade, mas porque não sentia mais falta. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava fugir do presente. Ele queria estar ali. O mundo ainda era o mesmo. Mas ele não. A dopamina ainda estava lá. Mas agora, ele tinha reconquistado o controle. Você desbloqueia o celular em média 96 vezes por dia. 96. A maioria dessas vezes, você nem percebe. Seu dedo vai sozinho. Seu olho busca um brilho. Seu cérebro implora por uma dose. E ninguém te contou. Mas isso é um vício invisível, silencioso, socialmente aceito. E o mais cruel é que ele não te destrói de uma vez, ele só te tira devagar, tira seu foco, sua criatividade, seu prazer, sua paz, tira a chance de estar aqui. Agora, de verdade, o personagem dessa história sobreviveu. Mas a pergunta que fica é, e você? Você ainda está no controle? Ou já entregou sua mente para um feed que nunca termina? Talvez valha a pena contar quantas vezes você desbloqueia o celular só hoje. Talvez você perceba que não está ansioso. Você só está viciado.